Olá, pessoal! Meu nome é Daniele Ximenes, professora de língua portuguesa, e na aula de hoje nós falaremos sobre coesão textual. Professora, eu tenho uma dificuldade gigante em fazer um texto que tenha coesão textual. Quais os tipos, quais mecanismos linguísticos são utilizados ali no meu texto para dar essa coesão textual, para dar uma sequência lógica semântica, um texto que tenha sentido do começo ao fim? Então, nós temos alguns mecanismos, mas antes disso, vamos conceituar a coesão textual? Acompanhe aí comigo na tela. Eu trouxe para vocês que a coesão textual é um mecanismo, ou são os mecanismos linguísticos que permitem uma conexão lógica semântica entre as partes de um texto. Isso significa dizer que a ligação e a harmonia que possibilitam a amarração de ideias dentro de um texto, ela é feita com o uso de conjunções, preposições, advérbios ou locuções adverbiais. Professora, eu preciso saber o que é locução adverbial, eu preciso saber o que é um advérbio e um pronome para mim, a construção de um texto com coesão textual. Com certeza, esse é um elemento básico e que você já deve saber nessa aula. Agora eu vou mostrar para vocês aí na tela uma frase em que eu vou exemplificar como ocorre a coesão textual aqui. Vamos lá. Primeiro eu tenho: vamos à praia no domingo. Você nos acompanha? Vamos fazer uma análise? Eu tenho duas orações. A primeira é vamos à praia no domingo. E aí eu tenho necessariamente a presença de um verbo. E a segunda é você nos acompanha? Então, observa só que esse vamos aqui, eu faço a seguinte pergunta: quem vai? Ah, professora, essa eu sei, é nós. Nós vamos à praia no domingo. Você nos acompanha? Nos acompanha onde? Vocês observam que aqui eu tenho uma conexão lógica discursiva entre a minha primeira parte do meu texto, da minha oração, e a minha segunda oração. E aqui, necessariamente, eu não preciso que apareça o nós aí para que eu identifique que pela desinência verbal é o nós, apenas o vamos é suficiente, e que eu não preciso também que tenha o onde. Por quê? Porque isso já está subentendido na minha primeira oração. Então, observa que esse texto ele é completamente harmônico e eu não tenho uma repetição que prejudique ou soe aí deselegante para a minha construção textual, tá? E aí eu trouxe para vocês. Professora, quer dizer que isso tudo é para mostrar coesão textual? Uma coisa simples dessa eu acho que eu consigo, eu sou muito bom. Agora vamos ver quais são os tipos de coesão textual que nós temos. A primeira aí na tela é a referencial, que ocorre para fazer a retomada ou antecipação de algum elemento do texto, a fim de evitar repetições de trechos, expressões ou palavras, bem como gerar uma maior fluência ao texto sem que ele perca a clareza. Que arte é essa, professora? Significa construir um texto com harmonia, com começo, meio e fim, seja pela retomada ou seja pela pré-definição ali do que vem a seguir. E segundo essa definição, eu tenho algumas caracterizações. Olha só aí na tela para vocês. Eu tenho a primeira, é uma anáfora. O que é a anáfora? Ela retoma um termo anterior, tá certo? Então, como é que isso ocorre na prática? Então, eu vou lá. Eu tenho a retomada do referente por meio de um elemento coesivo. Então, quais são esses elementos? Pode ser um artigo, pode ser um advérbio, pode ser um pronome e pode ser um numeral. Nesse caso, o referente ele já foi mencionado anteriormente no texto. Olha só esse exemplo que eu trouxe do trecho A Hora da Estrela de Clarice Lispector. Professora, nem aqui a senhora consegue esquecer literatura, não é mesmo? Clarice Lispector, vocês lembram ali
que quando nós falamos de um texto literário, ele leva em consideração a utilização, o uso da linguagem, de uma determinada língua, de um determinado idioma, de uma forma tão bem elaborada que se transforma em arte. E para que eu produza um texto literário de qualidade, eu preciso ter essa sequência lógica semântica. Olha só como pode ser identificado essa coesão textual no texto. Olha aí para mim na tela. Então, a anáfora, primeiro, olha só, de uma coisa eu tenho certeza, essa narrativa mexerá com uma coisa delicada, a criação de uma pessoa inteira que na certa está tão viva quanto eu. Cuida dela, observa que o dela aqui, ó, é uma retomada do referente citado anteriormente, porque o meu poder é só mostrá-la, então eu tenho aqui dois pronomes, para que vós a reconheçais na rua, andando de leve por causa da esvoaçada magreza. Então, observa aqui que eu tenho toda essa construção linguística e que aparece aí uma anáfora, uma retomada ao referente anterior. Em seguida, eu tenho a catáfora. Professora, anáfora, catáfora, qual a diferença entre um e outro? Se a anáfora, ela retoma um termo anterior, mencionado, um referente anterior, olha só o que a catáfora faz. A catáfora, ela antecipa, quer dizer, ela cita antes. O referente textual, ele surge após o elemento coesivo. Geralmente, ela é empregada por meio de pronomes demonstrativos e indefinidos. Olha só o exemplo. Há 3 coisas que não podem ser escondidas por muito tempo. Quais são essas 3 coisas? O sol, a lua e a verdade. Então, aqui eu tenho uma catáfora. Em seguida, pessoal, eu tenho a elipse. Professora, o que é elipse? Normalmente, quando eu vou explicar o que é elipse, eu faço uma relação com o eclipse. O que é um eclipse lunar? A lua não fica escondida ali? Vamos ver o que é a elipse? Olha só comigo aí na tela. Ela é a omissão de um ou mais termos da frase. Só que, ao fazer essa omissão, eu não tenho aqui algo que seja prejudicial para a compreensão. Por quê? Porque essa omissão ela é facilmente identificada pelo leitor. Ela é bastante utilizada para evitar a repetição desnecessária. Olha só, porque eu sou apaixonada por literatura, eu trouxe um trecho do poema Motivo, de Cecília Meirelles. Diz assim: eu canto porque um instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem triste, sou poeta. Observa que ele começa aqui bonitinho, com o pronome aqui, com o eu, né? E aí, em seguida, há a omissão, mas eu sei pela desinência verbal que é eu. Não sou alegre nem triste. Quem não é alegre nem triste? Eu, já foi referenciado anteriormente. Sou poeta. Quem é poeta? Novamente, eu. Então, a elipse, ela tem essa questão da omissão de um ou mais termos na frase para dar essa harmonia e evitar essa repetição desnecessária, tá? E aí eu tenho ainda a reiteração, que corresponde à repetição de elementos referenciais no texto. E aí, o que acontece, pessoal, nessa reiteração? Ela é motivada, tem-se um objetivo por trás desse uso desse recurso. Isso significa dizer que ao construir um texto que tem base ali num discurso, tem uma relação textual com formas de vida, formas de pensar, e levando em consideração ainda quem vai ter acesso a esse texto, o meu público leitor, eu levo em consideração todos esses recursos para chegar ao meu objetivo. Olha só em seguida aí, pessoal. Então, ela corresponde à repetição de elementos referenciais, como já mencionado, tá? Então, eu tenho a repetição. Se lá na elipse eu tenho o objetivo de
fazer com que não haja repetição, aqui o objetivo é a repetição do mesmo item lexical, por termos sinônimos ou mesmo por nomes genéricos, que pode ser coisa, gente, negócios no geral. Então, observa aí a frase. Cada um é responsável por todos, cada um é o único responsável. Cada um é o único responsável por todos. Observa que esse recurso é utilizado para dar sentido e causar o impacto necessário nessa construção textual. Professora, estou ótimo em coesão referencial. E agora, o que é a coesão sequencial? Eu te garanto que essa é mais simples ainda. Olha aí para mim. A coesão sequencial, pessoal, ela é um recurso que colabora, com a evolução textual, apontando a passagem do tempo. Então, trata-se de um mecanismo que acontece por meio de marcadores verbais, quer dizer, como os verbos aparecem, quais tempos verbais eles vão se efetivar ali, que indicam aí essa progressão temática, essa progressão de sentido ao longo do meu texto. E aí eu trouxe para vocês esse exemplo e eu grifei alguns verbos para que você compreenda como ocorre essa coesão sequencial, tá? Olha só, diz assim: João Romão foi um dos 13 aos 25 anos, empregado de um vendeiro que enriqueceu entre as 4 paredes de uma suja e obscura taverna nos refolhos do bairro Botafogo. E tanto economizou por pouco que ganhara nessa dúzia de anos, que, ao retirar-se, o patrão para a terra lhe deixou em pagamento de ordenados vencidos, nem só a venda como o que estava dentro, como ainda 1,500 em dinheiro. Então, observa que aqui nessa construção eu tenho uma progressão temática, eu tenho uma progressão de sentido e, portanto, aqui essa é a coesão sequencial. Isso significa dizer que quando eu vou escrever um texto, lembra que eu disse? Começo, meio e fim. Então, é a coesão sequencial que dá sentido ao meu texto. Em seguida, pessoal, tem aí na tela um outro exemplo, que ele começa assim, ó. Não obstante, ao lado dele, a crioula roncava, de papo para o ar, gorda, estrompada de serviço, tresandando a uma mistura de suor com cebola crua e gordura podre. Mas João Romão nem dava por ela. Só o que ele via e sentia era todo aquele voluptuoso mundo inacessível vir descendo para a terra, chegando para o seu alcance, lentamente acentuando-se. Então, observa aqui que eu tenho uma conexão de ideias. Mas, professora, a senhora trouxe aqui alguns exemplos que são de literatura. Eu preciso saber disso ao construir uma redação, ao fazer um artigo científico, um artigo de opinião. Por que que isso é importante? Porque o meu objetivo é a compreensão, é a conexão. Então, toda vez que eu vou produzir um texto, eu tenho que usar esse recurso linguístico, tá? E aí eu trouxe para vocês o meu resumo, que a coesão textual, ela nada mais é que uma forma essencial de garantir clareza, lógica e fluidez na comunicação escrita. Então, o uso dos pronomes, conjunções e outras expressões, elas têm um papel fundamental nesse processo. Quer dizer, eu preciso disso para estabelecer uma conexão entre ideias. Então, evitando aí as repetições desnecessárias que deixam o meu texto desagradável e atrapalham aí a compreensão do meu leitor. Agora que você já sabe o que é coesão textual, quais os tipos de coesão textual que existem, como identificar isso num texto, eu preparei uma atividade aí para a gente exercitar. Será que você vai conseguir? Olha só, vamos fazer a leitura? Diz assim. Essa atividade, inicialmente eu tenho um texto que diz assim: seu nome define seu destino. Será?
O nome próprio da pessoa marca a sua identidade e a sua experiência social e, por isso, é um dado essencial na sua vida, diz Francisco Martins, professor do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília e o autor do livro Nome Próprio, editora UNB. Mas não dá para dizer que ele conduz a um destino específico. É você quem constrói a sua identidade. Existe um processo de elaboração em que você toma posse do nome que lhe foi dado. Então, ele pesa, mas não é decisivo. De acordo com Martins, essa apropriação do nome se dá em várias fases. Na infância, quando se desenvolve a identidade sexual. Na adolescência, quando a pessoa começa a assinar o nome. No casamento, quando ela adiciona ou não o sobrenome do seu marido. O importante é que a pessoa toma posse do nome e não fica brigando com ele. Então, observa aqui, pessoal, que esse texto ele tem uma sequência lógico-discursiva, que os elementos de coesão textual contribuem para que se atinja o objetivo específico. Vamos ver lá o nosso comando da questão que se pede? Olha só. Diz assim: pronomes funcionam nos textos como elementos de coesão referencial, auxiliando a manutenção do tema abordado, quer dizer, a retomada, fazer com que se compreenda. No trecho da reportagem, o vocabulário nome é retomado pelo pronome destacado em. Letra A. Seu nome define seu destino. Nesse caso, o pronome seu, ele é possessivo e ele não substitui diretamente o termo nome. Ele apenas indica posse, portanto, ele não tem a retomada do vocabulário nome em si. Na letra B diz assim: é você quem constrói a sua identidade. Então, essa aqui, o pronome sua, então, eu preciso saber o que é um pronome, não é? Então, a sua aí, ele aparece também como possessivo e ele se refere à identidade pessoal e não a nome, tá? A letra C. Existe um processo de elaboração em que você toma posse do seu nome. Então, o pronome você aqui, ele se refere à pessoa e não ao nome, tá? E na letra D diz assim: você toma posse do nome que lhe foi dado. Então, o pronome aqui, ó, o lhe, ele é um objeto indireto. Então, ele se refere à pessoa que recebe o nome e não ao nome em si. E então, só me restou a alternativa E, que diz assim: não ficar brigando com ele. Então, qual é o meu pronome? O meu pronome aqui é o ele. Ele retoma explicitamente o termo nome, tá? Então, ele cumpre a função coesiva de substituição de um substantivo que foi citado anteriormente, conforme exige a questão. A questão de concordância de gênero e número entre o nome aí, que é masculino, e o ele confirma a correção da resposta. Então, é comum que eu utilize esses termos ou que eu tenha esse conhecimento não apenas para a construção textual, mas para a interpretação e fluidez do meu texto. Então, onde eu utilizarei isso, professora? Eu posso utilizar isso na minha fala? Com certeza. Afinal, a fala também é uma forma de efetivação de um texto, é uma manifestação de ideia, usando a voz. Eu posso usar isso numa redação, professora? Devo, inclusive, é muito cobrado. Professora, e ao ler questões, ao compreender o sentido, extrair ali conhecimentos explícitos e até mesmo implícitos, é possível? Com certeza, eu espero que você tenha compreendido a importância da coesão textual na sua vida estudantil, tá certo? Nós ficamos por aqui e a gente se vê numa próxima. Até mais, tchau!